Oi, turma do sétimo ano, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos a mais uma aula de geografia, certo? Nós vamos dar início hoje aos estudos sobre o capítulo 9, Recursos Naturais e Exploração do Espaço Brasileiro, certo? Nós vamos centrar hoje principalmente as questões do extrativismo. E aí, quando iniciamos, observando o conteúdo da página 30, né, nós nos deparamos com a palavra extrativismo. Então, o que exatamente seria o extrativismo, né, mediante um significado mais fechado, puxando ali o que seria através dos dicionários. O que exatamente é isso, né, de uma forma mais simples de se pensar. O extrativismo, pessoal, nada mais é do que uma atividade ligada à forma de extrair, ou seja, de retirar os recursos naturais que a terra oferece por meio da coleta manual ou de máquinas. Ou seja, o ser humano, fazendo uso das suas atividades, ele pode retirar recursos, né, que o meio natural vai oferecer. Pode ser manualmente, em que sentido? O ser humano enquanto pessoa, né, utilizando as próprias mãos, vai lá e retira. Pode ser um fruto, pode ser uma folha, ou usando as máquinas, né, que vai fazer essa extração, só que de uma forma mais rápida e pegando uma maior quantidade. E a gente pensar o extrativismo no Brasil, a gente tem que observar que sempre foi uma atividade praticada, uma atividade desenvolvida no território brasileiro, certo? E aí a gente tem que analisar desde o período da colonização até os dias atuais. Lembrando que nós podemos caracterizar o extrativismo como 3 categorias ou como 3 tipos, né? O extrativismo vegetal, o extrativismo mineral, né, com maior destaque. E o terceiro a gente vai observando no decorrer da explicação, certo? Então, observando esse primeiro ponto, pessoal, que é citado no conteúdo de vocês, né, a gente vê a seguinte questão. No Brasil, diversas são as comunidades que retiram das matas elementos que são para promover o sustento direto e indireto de suas famílias. Quando a gente fala em comunidades, nós estamos falando em grupo de pessoas, né? Quando nós falamos em um sustento direto, nós estamos falando quando essas pessoas retiram esse material do meio ambiente, levando no sentido de subsistência, ou seja, para nutrir, para fornecer o alimento ali direto para a sua família, direto para a sua alimentação. Quando nós falamos no sentido dessas comunidades, numa procura indireta, ainda como forma de elemento e de recurso, nós pensamos o seguinte: há uma retirada, né? Há uma coleta desse material na natureza, proveniente das matas, como é citado aí nesse tópico, porém essas pessoas vão coletar, né, vão comercializar, vão vender, e através dessa venda, dessa troca de mercadoria, elas vão ter como resultado um certo valor financeiro, e aí elas podem comprar o que houver de necessidade para suprir, né, a sua carência, as suas necessidades dentro da família, certo? Então, quando nós iniciamos, a gente já observa essa questão dos nativos da Amazônia. Quando nós falamos nativos da Amazônia, a gente está se direcionando, né, no sentido da floresta amazônica, né, já observando a localização, região norte, né, região norte do Brasil. Então, esses nativos, essas comunidades que vivem, que convivem ali diretamente com a floresta amazônica, utilizam diversos vegetais para alimentação, para tratamento de doenças, para a construção de canoas, para a construção de algum armamento que possa ser utilizado nessa própria coleta, para a construção ou para o melhoramento das suas próprias residências. E aí a gente já pode observar o extrativismo vegetal. E o que a gente pode analisar com isso? A gente observa a madeira, a gente observa as folhas, a gente observa os frutos, as sementes, certo? Tudo isso inteiramente ligado com o extrativismo vegetal.
E aí essa pegada de puxar para alimentação, para o tratamento de doenças através de chás, né, através de algum alimento que tem alguma folha, alguma raiz, tudo isso, né, tá ligado com a natureza, sendo uma forma de extração, né, já que é proveniente, já que é resultado do que é buscado na floresta amazônica. Isso a gente está observando a região norte brasileira, certo? Há um destaque muito grande também quando a gente fala de extrativismo vegetal. Isso a gente está pensando, pessoal, no extrativismo com uma certa grandeza, né? A gente está pensando no extrativismo que ele vai alimentar as famílias de uma forma direta, mas ele também vai fornecer um certo quesito econômico quando essas famílias podem utilizar e elas podem vender, né? Fazendo a troca dessa mercadoria. A gente vai analisar também outras áreas, a gente puxando para a região Nordeste, por exemplo, quando nós analisamos o Maranhão e o Piauí, né? Comunidades que residem na parte interior desses dois estados complementam a sua renda familiar, né? Através da extração de dois elementos vegetais, que seriam através do coco do babaçu, né? E através da planta chamada carnaúba, né? O babaçu e a carnaúba são duas palmeiras, certo? As duas fornecem vários quesitos, vários elementos que podem ser utilizados por essas pessoas nessa extração. O babaçu, no Maranhão, ele é utilizado com maior força, pensando só o coco e sua produção e seu derivado. E a carnaúba, quando a gente puxa para essa produção, um grande destaque que pode ser tirado dessa planta são as folhas utilizadas para o artesanato, por exemplo, a cera da carnaúba, né? Então, extraindo os óleos, por exemplo, o óleo do coco do babaçu, altamente vendável, né? Das cascas do coco do babaçu, o famoso ou conhecido em algumas áreas como a quenga, né? Depois que você utiliza e faz a retirada dos cocos, né? Desses pequenos alimentos que estão ali dentro do coco do babaçu, o que sobra, essa casca desse coco, pode ser utilizado tanto para o artesanato, pode ser utilizado como fonte de energia em algumas fábricas, por exemplo, como forma de combustível. Vamos pensar o seguinte: existem algumas grandes fábricas que utilizam a madeira na produção para produção do fogo e vão utilizar para aquecer fortes caldeiras, por exemplo, né? Em algumas áreas no Maranhão isso também acontece. Esses dejetos, essas cascas do coco são utilizadas como essa forma de energia, queimam, né? E daí vai gerar um certo calor, uma certa energia, e eles podem utilizar em pequenas fábricas, em pequenas indústrias. Assim como também é utilizado, né, para artigos de artesanato. A produção dos botões é muito vendável com a utilização da casca do coco, certo? E aí também a gente pode fazer uma puxada aqui para o nosso estado, para o estado do Ceará, certo? Onde há áreas de produção do babaçu, onde há áreas da produção da carnaúba, inclusive áreas bem próximas de Fortaleza, trabalham com essa produção, né? Trabalham com esse cultivo e com essa extração vegetal da carnaúba. A cera da carnaúba é altamente produzida no Ceará. Então, aí a gente pode observar uma extração, um extrativismo vegetal, certo? Aquilo que a planta já produz e é utilizado para o comércio ou para uma grande indústria, gerando assim uma certa renda financeira. E aí é observado, pessoal, que há também uma extração ilegal da madeira. Por que ilegal? A partir do momento que não há uma fiscalização, a partir do momento que não há um controle dessa extração, pode ser considerado ilegal. Em que sentido? Se o ser humano só extrai, só retira, principalmente a madeira, porque uma coisa é você retirar as folhas dessas palmeiras, uma coisa é você coletar os frutos, como o coco do babaçu. A planta vai permanecer e vai produzir sempre que possível. Mas quando você retira a madeira,
você automaticamente está acabando com a vida daquela planta. Por quê? A produção vai acabar ali, né? Você cortou para utilizar aquela madeira. E quando isso acontece em grande escala, uma grande retirada, isso vem prejudicar fortemente o meio ambiente. E isso também vem acontecer porque em algumas áreas não há a fiscalização necessária, certo? E isso acontece, nessa extração ilegal, principalmente da madeira, por grandes fábricas, por grandes indústrias, né? Que não vão até ali para extrair apenas o caule de uma dessas plantas, e sim de mais de 50, de 100, né? O quão for suficiente para a sua produção, certo? E a produção e a utilização da madeira se destaca nessa extração vegetal. Essas figuras, pessoal, são só para representar, para quem não conhece, né, o coco-babaçu. Como eu falei anteriormente, ele é fruto de uma palmeira. Existe em boa parte do Brasil. Aqui no Ceará há uma certa produção. No próprio Cariri existe a produção e em algumas áreas você pode observar o babaçu, certo? E aí há o exemplo de famílias que trabalham com isso no município de Cidelândia, no Maranhão, como foi destacado, né, no slide anterior, voltando principalmente para a subsistência de suas famílias, né? As mulheres tomam de conta dessa coleta desse fruto, né, na retirada do coco, para vender ou até mesmo produzir o óleo. Quando elas usam essas cascas na produção do artesanato, então elas usam essa extração do coco-babaçu, elas usam também essa extração das folhas, voltando para a produção de chapéus ou de bolsas, para complementar a renda de suas famílias, certo? Então, estão extraindo, mas ainda permitem que a planta venha a produzir. Essas segundas imagens, elas representam, né, a carnaúba, que também é uma palmeira, como eu falei, existe em grande parte do país, uma forte produção no Piauí, mas nós também temos essa produção aqui no Ceará. Ao lado, se vocês observarem, né, tem essa certa, como se fosse um creme, uma pasta esverdeada. Isso a gente diz que é a cera da carnaúba, certo? Essa cera da carnaúba é altamente utilizada em produtos de limpeza para as casas, por exemplo. Existe uma certa produção, como a cera da carnaúba, voltada para um produto de limpeza de automóveis, de carros e de motos, que existe uma certa produção aqui no Ceará, né, em cidades bem próximas de Fortaleza. Elas utilizam dessa produção da cera da carnaúba, para enriquecer de certa forma o comércio, certo? Para essa extração da cera, para pequenas produções, não há necessidade, de certa forma, de cortar ou de destruir essas vegetações. Mas quando essa produção ela aumenta, né? Quando é voltada para uma grande produção, aí a gente já pode observar, de certa forma, um desmatamento, que é um dos grandes problemas. Porque pensem o seguinte, pessoal, até o momento que há uma extração daquilo que a planta produz, no sentido de subsistência, ou até mesmo no sentido comercial, mas você retirar o que ela produz, o fruto, as folhas, algo que com o passar do tempo, a planta vai conseguir reproduzir, certo? Até aí, tendo um certo controle, não há uma grande perca para o meio ambiente. Mas a partir do momento que há a derrubada dessas plantas, sem dar um intervalo para que elas voltem a crescer e se desenvolver, quando não há o replantio de nenhuma dessas plantas, a gente pode observar o desmatamento, enquanto consequência altamente cruel para o meio ambiente. Quando nós pensamos o extrativismo vegetal, né, como nós falamos com grande destaque para a carnaúba e para o próprio babaçu, é bom pensarmos, pessoal, que dentro do território brasileiro não são as únicas, vou colocar assim, espécies de plantas que são utilizadas para isso, certo?
é observado esse destaque no sentido de certas palmeiras, né? Plantas nativas, mas percebam que a cada região, a cada área, vai ter uma produção, vai ter uma extração de acordo com o que aquele solo, com que aquele ambiente produzir, e for a necessidade, né, das pessoas, das comunidades que residam ali. E aí, quando a gente pensa o extrativismo animal, a gente pode dar um grande destaque para a pesca, como uma atividade crescente e constante no território brasileiro. Já pensando que grande área, né, grande parte do Brasil, ela é considerada uma área litorânea, que já favorece essa atividade pesqueira no território brasileiro. Né? Nessas áreas, muitas famílias vivem da pesca como atividade independente ou em cooperativas organizadas. Quando a gente fala em atividade independente, nós estamos pensando, por exemplo, uma família, né, que trabalhe com esse cultivo, com essa atividade da pesca, né, tendo ali o seu equipamento, o seu barco e tudo mais, vai fazer a coleta desses peixes, vamos dar o exemplo aqui, né, sendo os peixes, retiram, fazem a limpeza e elas mesmas fazem a comercialização. Isso pensando a subsistência de sua família. Mas existem áreas onde grande parte dessas comunidades, várias famílias se organizam, montam as cooperativas e trabalham de forma organizada, e todo o lucro, todo o benefício que for entrando vai sendo dividido, né, de forma igual para cada uma dessas famílias. Então aí a gente observa esse extrativismo animal, né? E aí é um grande destaque quando a gente fala do território brasileiro e pensa nessas atividades pesqueiras, a gente observar também as áreas dos manguezais, né? Que vão fornecer caranguejos, que vão fornecer mariscos, por exemplo, certo? E aí entram vários quesitos, pessoal, quando a gente fala do extrativismo animal no Brasil. A gente pode pensar, com grande destaque a pesca, nós podemos pensar o camarão, que aqui no Ceará nós temos uma grande produção, uma grande estação, e existem áreas onde é dividida as atividades, as mulheres que ficam por conta, né, dos cuidados da produção do camarão, e os homens para a pesca em alto mar, certo? Vai depender de qual área a gente vai estar falando, mas aí vai entrar crustáceos, vão entrar. De forma geral, a gente vai ter que observar qual parte estamos falando, mas pensar que a pesca como atividade econômica, como atividade extrativa é presente no Brasil, porque de certa forma já somos favorecidos, tanto com a proximidade com as águas marítimas, tanto, né, com o aparecimento, com a proximidade das águas dos rios. Na maioria, essas pessoas usam na subsistência e na comercialização, vendo como atividade que complementam a sua renda, né? Quando a gente fala de renda, nós estamos falando de uma renda financeira, né? Uma questão econômica, pensando a melhoria de vida familiar. Essas duas imagens são para representar essa área litorânea, certo? Pensando que o Brasil é favorecido e a gente vai observar essa ligação com o Oceano Atlântico, certo? A área litorânea são aquelas áreas de terra que são ligadas com as águas dos oceanos, e isso nós temos em grande quantidade. Então, toda essa parte litorânea, a gente pode observar que independente do estado, independente da região, vão sim ter um grande desenvolvimento do extrativismo animal quando a gente pensa a pesca, que hoje, se a gente pensar o extrativismo animal no Brasil, o grande destaque, né, é a pesca. E ao lado nós temos uma imagem dos manguezais, que também é um ambiente natural e que também fornece, certo, um certo quesito, uma certa produção econômica para as famílias que fazem uso. Nessa primeira imagem nós temos o caranguejo, certo? Vocês podem observar que está todo sujo de lama e que essa pessoa que está coletando, você vê fragmentos da lama. Por quê? Porque esse é um ambiente de mangue. O mangue, ele é uma área onde vai ter contato com a água, pode ser água do mar, pode ser água de um rio, certo? E esses animais, como o caranguejo, por exemplo, ele vai viver, ele vai se manter nesse ambiente, certo?
do solo em contato com a água, essa é chamada lama. E as pessoas que vão coletar esses animais, elas entram nesse ambiente, certo? Tem que fincar as mãos, tem que fincar os pés nesse ambiente mesmo para poder fazer a retirada desses animais. Quando nós falamos do extrativismo mineral no Brasil, né, a gente observa que também somos agraciados, que também temos grande destaque dessa produção no nosso território. Então, é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, como o ouro, o manganês, o diamante, né, entre outros minérios existentes no território brasileiro. Esse extrativismo ele teve início com a colonização das terras brasileiras. A gente já pode pensar desde o vegetal, do mineral e do animal, que os nativos, né, que já residiam nas terras, os indígenas, eles já viviam dessa coleta, da caça e da pesca. Então a gente pode pensar que já havia um extrativismo vegetal e animal. Mas esse extrativismo, em momento nenhum, ele danificava, ele prejudicava o meio ambiente. Por quê? Porque inicialmente, anterior a essa colonização dos europeus nas terras brasileiras, essa coleta ela acontecia no sentido de subsistência, no sentido de colher para a alimentação daquele momento. Não era pensado para enriquecer, não era pensado para aumentar os seus recursos econômicos, era apenas para suprir as suas necessidades básicas de alimentação, de vivência, na cura de algumas doenças, certo? Mas a partir do momento que existe essa entrada dos europeus no território brasileiro, a gente percebe que esse extrativismo, pensando esses três âmbitos, vegetal, mineral e animal, ele só cresce, ele só aumenta, porque aí a gente vai observar o sentido do comércio, o sentido do aumento financeiro, que é com esse pensamento que é iniciada essa colonização, certo? Então, com o passar do tempo, mais e mais jazidas são descobertas e passam a ser utilizadas. Quando nós falamos em extrativismo mineral e quando nós falamos em jazidas, nada mais são do que ambientes onde são encontrados em grandes quantidades um certo mineral. Por exemplo, quando nós encontramos um certo ambiente que há uma escavação e no subsolo é encontrado uma grande concentração de ouro, nós dizemos que ali há uma jazida de ouro, certo? De uma forma simples. É encontrado um certo minério em um grande espaço de território, certo? Onde vai ser possível fazer uma grande retirada daquele minério, daquele mineral. Então, grande parte é considerada ilegal e causa grande impacto ambiental e social. O que seria essa grande parte? Grande parte dessa extração mineral, pessoal. Porque, para todos os quesitos, essa regra funciona. Desde que haja retirada, né? Desde que haja essa extração de uma forma tranquila, observando o ritmo da natureza, coletando, deixando a natureza de certa forma descansar para que ela volte a produzir aquele elemento, até aí está tranquilo. Mas a partir do momento que entra uma grande retirada, que entra uma visão econômica bem maior, né? Uma retirada em grande quantidade, a gente vai observar que vai ocorrer um grande impacto ambiental, destruindo, pensando o solo, pensando as águas, pensando as florestas, pensando as matas e, consequentemente, nós vamos ter um impacto social, porque sabemos que qualquer modificação que ocorra no meio natural, no meio ambiente, nós que vamos sofrer as consequências disso. Por exemplo, quando nós pensamos o forte desmatamento, quando nós pensamos a grande poluição das águas, quem que vai sofrer com tudo isso? O ser humano, né? Então, a gente vê aí formas de impactos que são causados por uma extração excessiva. Isso quando nós estamos observando a extração mineral, mas ela vale para qualquer uma dessas formas de extração, certo? Sem contar
a exportação clandestina desses minérios, provocando grandes percas. O Brasil, pessoal, ele é agraciado, como foi falado anteriormente, com relação ao possuimento, né, ou a proximidade com as águas. Quando nós pensamos nessa extração, pensamos no sentido da pesca. Mas não somente nesse quesito. O Brasil ele é um ambiente altamente rico e podemos observar grandes ambientes que fornecem minérios, certo? Então, quando uma área produz tantos elementos assim, nós sabemos que ela vai ser visada, né, por pessoas de outras áreas, por pessoas que queiram também usufruir disso. Então, quando a gente pensa na exportação clandestina, nós estamos pensando numa exportação ilegal, numa exportação errada, retirando esses minérios de forma errada, né, de forma desconhecida, levando para outras partes do país e fazendo a venda. Por que isso provoca grandes percas? Porque essa venda ou essa exportação, né, essa questão financeira deveria ficar e deveria acontecer para as pessoas que residem no Brasil, para o enriquecimento, para uma melhor forma de economia, desenvolvimento para o país, de certa forma, não enriquecendo outras pessoas, outros povos que assim cheguem nessa área, certo? Sem contar, pessoal, e não esqueçam que o impacto maior sempre é o impacto ambiental. Então, pensando, né, essa grande procura, pensando essa grande busca, né, pelos minérios que existem no Brasil, que são vários, né, como vocês viram aí no slide anterior, existem leis e existem órgãos que procuram fiscalizar, que procuram cuidar desses minérios, né, desses recursos minerais, no sentido de que não haja grandes percas para o meio ambiente, no sentido de que não haja grandes percas para os nativos, para as pessoas que residem, né, no Brasil. Então, um grande exemplo, né, de uma dessas leis criada pela Constituição de 1988 fala o seguinte: a pesquisa e a extração de recursos minerais somente poderão ser efetuadas, ou seja, somente poderão acontecer mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional. Então, de uma forma bem simples, o que essa lei, né, o que ela estabelece? Para pesquisar esses minérios ou para extrair esses minérios, só vai haver uma permissão se for pensado o interesse nacional, a economia do Brasil, a pesquisa para o Brasil, o enriquecimento das pessoas brasileiras. Quando isso acontecer, aí sim vai haver uma autorização, certo? Há um outro órgão que também visa, né, esses cuidados, pensando a forma correta de utilizar esses minérios, que se chama DNPM, certo? Departamento Nacional de Produção Mineral, que alega o seguinte: o subsolo do nosso país é uma verdadeira fonte de riquezas, e isso realmente é, como eu falei anteriormente. Nós somos agraciados por ter em grande parte do Brasil vários e vários minérios, o ouro, o diamante, o ferro em grande produção, certo? Então, nada mais justo do que qualquer pesquisa, do que qualquer extração, qualquer coisa que venha a gerar uma questão financeira ou até mesmo um grande conhecimento, que ela aconteça e que ela permaneça no território brasileiro. Mas sabemos que, mesmo existindo várias leis, mesmo existindo vários órgãos que buscam cuidar, que buscam proteger, que buscam priorizar nesse desenvolvimento para o Brasil, as irregularidades acontecem, né? O extrativismo ilegal acontece, as pesquisas voltadas para um pensamento até mesmo negativo de estudar, de localizar esses minérios, mas pensando uma extração para outras nações, pensando, né, uma exportação ilegal, elas acontecem. Há uma fiscalização? Há. Porém, em algumas áreas não é suficiente. Sabemos que grandes empresas são favorecidas com esse descumprimento das leis, sabemos, principalmente com a produção da madeira,
certo? Mas não podemos dizer que as leis ou que os órgãos de fiscalização eles não ocorram, eles não aconteçam, né? Eles não existam no território brasileiro. Essa figura, pessoal, que representa um mapa, ele apenas está localizando, né, de uma forma geral, quais seriam os minérios que existem no Brasil e quais seriam as partes do Brasil que tem cada um desses minérios em grande produção. Vocês vão observar que no livro de vocês têm uma figura semelhante a ele, né? E vocês podem estar analisando essa figura, certo? A gente vê aí com grande destaque, porque a legenda está bem pequenininha, mas com grande destaque a gente tem aí o ouro, né, na coloração amarela, já fazendo jus, né, a cor natural mesmo desse minério. A gente pode observar em várias partes do Brasil a gente pode encontrar, né, o ouro. Aí se destaca também o ferro, se destaca o diamante, certo? O Brasil tem na sua essência, no seu subsolo, vários tipos de minério, como já foi mencionado anteriormente, certo? E aí vocês relacionem essa observação com o que há, com a figura que existe no livro de vocês, para dar uma clareza bem maior. Essa figura, pessoal, a primeira representaria o ouro, né, enquanto minério de grande riqueza, de grande valor não só no Brasil, mas no mundo. A segunda representaria uma jazida, onde há fragmentos, onde há a presença de diamantes, né? E essa terceira figura representaria o minério ferro, né? Onde também é encontrado em grande quantidade no Brasil, certo? Não chega a ser tão valioso quanto o ouro, por exemplo, mas tem um grande valor comercial e industrial. Então, todos esses minérios eles acarretam uma produção financeira, né? Um certo crescimento econômico. E não só esses três, mas todos os outros, todos os demais, e vocês vão conseguir analisar nessa figura do livro de vocês o quão o Brasil é rico nesse território. E que por mais que nós somos um país altamente explorado desde o início, pensando principalmente a extração ou extrativismo vegetal e mineral, nós ainda continuamos tendo grandes jazidas, né, grande produção desses minérios, certo?